Boa noite a todos, boa noite, mais um Bora Conversar, aguardando aí a chegada de todas as pessoas que vão participar hoje com a gente dessa delícia de papo que nós teremos hoje, com certeza. Vamos aguardar os nossos seguidores irem chegando, assim como o nosso convidado. Janeide, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom ter você por aqui, que bom. Aline, seja bem-vinda. Jussi, muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Queria um feedback se vocês estão me ouvindo. Porque às vezes, né, não fica legal. Opa, acho que tá me ouvindo. Já vi aí de Janeiro. Tudo bem, garota? Que bom você por aqui. Tô aqui na luta para fixar o comentário, que é uma das coisas mais impressionantes, né? Esse negócio de fixar comentário é uma loucura. Deixa eu tentar aqui fixar. Querido, você vai ter que fixar aqui, sim. Pronto, fixou. Oi, Aline, que bom que vocês estão ouvindo. Obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Ivana. Que bom que vocês estão ouvindo e ouvindo bem. Vamos aguardar aí todo mundo chegando. Oi, Aderbal, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo. Bora conversar. Yuri, há quanto tempo? Que bom que você está por aqui, querido. Seja bem-vindo, boa noite a todos vocês que estão chegando. Vão chegando, preparando suas perguntas, seus comentários, para nós falarmos hoje sobre paciência. Marta, seja bem-vinda. Pernambuco aí entrando em peso nessa live, né? Sejam muito bem-vindos a um estado maravilhoso, um estado delicioso que é o estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos, todos vocês que são ou de Pernambuco, ou da Bahia, de qualquer outro estado, sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Conversar. Boa noite a todos vocês, nós vamos falar sobre paciência. Tem aí já a pergunta, o que é paciência para você? Porque cada um tem uma noção, às vezes, de paciência, né? Apesar de nós termos um conceito geral do que é paciência, mas o que é paciência? Vai refletindo aí. Se anda paciente, não anda paciente, como é que anda a sua vida, o que é que tira a paciência, o que é que você quer ter paciência ou não, porque também tem gente que não faz questão de não ter paciência, né? Eu estou sem paciência, fico assim mesmo, né? Enquanto isso, vamos aguardar o nosso convidado chegar, assim como outros seguidores. Nós estamos excepcionalmente hoje às 18h30, porque nós conseguimos aí adequar a nossa agenda com a do nosso convidado. Fazíamos muita questão que ele fizesse parte desse Bora Conversar, e por isso nós hoje estamos excepcionalmente 18h30, mas como vocês sabem, o nosso horário clássico é 19h30. Já está aqui, o Iraci já está aqui. Ótimo, é que às vezes aqui não atualiza. Bem, só para vocês saberem, quem está chegando e quem não conhece, o Bora Conversar é um projeto que nasceu presencialmente aqui na Bahia. Nós temos mais de um ano. Com essa pandemia, levamos 3 meses parados e decidimos vir para cá para fazermos no formato online. Eu sou o Chico Cláudio, juntamente com o Gustavo Bezerra, que tem outros meios. Nós viemos para esse ambiente virtual e, graças a vocês, as coisas têm caminhado de uma forma muito bonita. E vamos continuar caminhando. Esse mês nós vamos discutir sobre paciência. Nós hoje teremos nosso primeiro convidado, próxima semana teremos a nossa segunda convidada e teremos uma live especial na última quinta-feira do mês, tá bom? Eu vou chamar nosso convidado para nós começarmos nossa conversa. Vamos lá. Peraí que eu estou com a sensação que... Peraí... Ele estava no Chico Cláudio. Peraí... Às vezes atrapalha, né? Muito canal dá nisso, né? Deixa eu só passar aqui para ele. Para nós darmos seguimento, tá bom? Só mais um instante. Coisas que acontecem em lives, né, gente? Quando não é internet, é esse processo. Isso acontece naturalmente, a gente vai dando os traquejos necessários.
Ótimo. Pronto. Chama ele. Vamos lá. Oi! E aí, querido? Tudo bem? Como é que tá você? Tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Que honra ter você aqui. Eu achei, foi um desejo que a gente tinha antigo, conseguimos encaixar aí tudo certinho. E obrigado pela sua disponibilidade, antes de tudo, de ter, a gente poder ter esse papo aqui. Eu vou te apresentar o Biraci Pataxó, dentre todas as suas graduações, formações e projetos. O título que mais agrada a ele é o Cuidador de Pessoas. O Biraci é filho da aldeia Coroa Vermelha, aqui na Bahia, onde é aprendiz de pajé e toda a sabedoria ancestral do seu povo. Atua como terapeuta indígena, educador e palestrante. O Biraci, ele tem uma formação na terapia comunitária integrativa, que foi onde eu conheci ele, e atua belíssimamente. E tem 3 curiosidades que me contaram sobre ele. Uma que ele ama futebol, uma que ele ama pão e que tem medo de altura. Então, com vocês, com a gente, hoje aqui o Biraci, eu antes de iniciar, eu queria te contar um caso que eu me lembrei com você. Ano passado, há mais ou menos um ano, a gente teve o congresso da TCI aqui em Salvador, né? E a primeira roda de terapia que eu participei foi aquela roda do final do encontro, onde eu falei de uma questão que me angustiava, e você, durante o momento, eu nem conhecia você direito, você falou assim, só um momento eu queria falar uma coisa para Chico Cláudio. Tenha paciência, que na hora certa a coisa vai acontecer. Eu me lembrei disso, esse outro dia. Não sei se as palavras foram exatamente essas, mas foi paciência. E eu tive paciência, às vezes com alguns momentos de paciência, e a coisa deu certo. Então eu pergunto para você, na sua visão, o que é paciência? Como você vê paciência? Paciência vixe, é uma pergunta muito... É simples, mas ao mesmo tempo difícil. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pela apresentação aí, que foi linda. E eu, na verdade, eu não tenho medo de altura, eu respeito a altura. Ótimo. Não me deram asas, aí eu prefiro botar meu pezinho no chão. Certíssimo. Então, é importante. É isso aí, cada um no seu lugar, né? Hoje você ficou sem som, desculpa. Se cada um no seu quadrado, né? A altura lá, você cá, cada um respeitando o seu espaço, né? Me ouviu? Acho que foi, eu recebi uma ligação, você ficou sem som aqui pra mim. Peraí, deixa eu colocar o fone e ver se volta. No Instagram tem disso, quando recebe ligação, né? Tem. Me ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo. Eu disse o seguinte, você respeita a altura, cada um no seu quadrado. Você não sei a altura nela, acabou. E convivem assim, né? É verdade. Então, a paciência, eu tenho visto que ela tem diversos braços, diversas pernas. Porque ela tem a ver com o tempo, tem a ver com experiência, tem a ver com comodidade, também com tranquilidade, com amorosidade, com paixão. Então, eu acredito que paciência é um estado supremo, né? Você adquirir a paciência quando você percorre por todos esses lugares e você encontra um lugar supremo que não te faz ser superior a ninguém, mas te faz entrar num estado de equilíbrio. E que isso, infelizmente, nos dias de hoje, chega a ser excepcional, né? Quem tem paciência. É verdade. Quando você fala esse estado supremo, esse percorrer esse caminho, como é que faria, né? Como é que se faz para percorrer esse caminho, visto esses desafios que a gente tem no dia de hoje? Por exemplo, falando do clichê maior, que não é um clichê, nós estamos vivendo uma pandemia. Isso tirou muita gente do eixo, né? Como é que a gente faz para percorrer esse caminho até chegar a esse estágio?
Olha, Chico, nós viemos de comunidade, sendo pessoas pretas, indígenas ou brancas, nós viemos de alguma comunidade. Em algum momento a gente plantou, em algum momento nós nos reunimos. Cada comunidade ela tem seu processo. Adiantar esse processo talvez é um convite a um terreno infértil, ou um terreno do qual a gente desconheça, né? É como você abrir o casulo de uma borboleta, Uhum, certamente ela não vai voar. É como pegar uma barriga de uma mulher e abrir ao 5º mês. A criança vai precisar de certos cuidados. Tem uhum. crianças que vingam. Então, na vida nós temos um processo. E adiantar esse processo, a gente pode cair em meio ao pecado do adiantar. E aí tira a nossa Interessante. paciência. Então, na medida que você entende o processo e a circularidade das coisas, você entende que às vezes eu tenho muita vontade que aconteça logo. Mas, como você disse, eu sou um amante de pão. Se tirarem antes do forno, ele não vai estar do jeito que eu gosto. Se Exatamente. tirarem depois, ele também não vai ficar do jeito que eu gosto. Eu preciso esperar o tempo correto dele. Essa questão que você traz é muito bonita, né? De esperar o tempo. Na sua cultura, essa questão da paciência, como é que isso acontece? Como é que isso é atravessado e trabalhado dentro dessa questão que você traz da comunidade, de reconhecer o seu tempo? Eu achei bastante interessante isso. A paciência é entender o tempo de cada coisa, mais ou menos isso, né? É, é bem isso mesmo, porque eu entendi que, por exemplo, eu tenho a minha velocidade, mas se eu preciso, o Chico estar comigo nessa caminhada, eu preciso entender a velocidade do Chico, né? Um grande exemplo desse é a gente quando está na caminhada com o nosso pai e a nossa mãe. Quando você é pequenininho, eles vão na frente, anda logo, meu filho, anda logo. Ou às vezes você parte na frente, ele espere, porque Uhum. você está com as pernas muito rápidas, muito ágil. Às vezes você se distrai com alguma coisa, ele se apressa. Mas à medida que você cresce e seu pai fica velho, você não vai ter a mesma atitude com ele de estar lá na frente e falar, anda logo, pai, anda logo, mãe. Então, na comunidade, a gente entende os processos. Entende que a criança ela tem sua velocidade, entende que o jovem tem sua velocidade, a mulher e o homem. Mas se a gente está na caminhada junto, em algum momento a gente vai precisar estabelecer uma velocidade em que todos possam caminhar juntos. Se alguém Uhum. tiver uma necessidade de ir um pouco mais rápido, certamente ele vai partir na frente. Se alguém tiver alguma necessidade de ir um pouco mais devagar, aí há uma decisão se os demais esperam ou se alguém vai trilhando o caminho para que o outro possa chegar. Que massa. Agora, me diz uma coisa, Biraci. Pensando nessa realidade que nós vivemos, por exemplo, uma realidade organizacional das empresas, né? Uhum. Onde essa velocidade muitas vezes não dá para esperar a velocidade do outro. Por exemplo, às vezes você vai promover alguém e essa pessoa já tem que estar pré-preparada, né? Porque você não vai ter tempo de desenvolver essa pessoa, né? E isso vai gerar uma ansiedade nessa pessoa. Esse é um exemplo. Como é que a gente faz, já que esse tempo, nesse mundo, digamos assim, ele parece que não existe. Sempre há uma exigência de que a gente esteja à frente e surpreendendo também. Não sei se vocês percebem dessa forma e como você vê. Eu vejo que talvez não esteja nas pessoas, talvez esteja em quem está comandando e não liderando. Porque um líder, ele é um captador de ideias e captador de possibilidades. Ora, se porventura você é um cadeirante, de nenhuma maneira eu vou pedir para você correr, né? Mas você deve ter excelentes habilidades que me faz com que você, naquele ambiente, possa fluir melhor. Mas às vezes eu, como comandante, eu quero comandar, não importa como você venha, Chico. Se eu pedir para você correr, corra. Se eu pedir para você pular, pule. Mas eu Entendi. não tenho como pular, se vire. Na aldeia, não. A gente procura ver qual o melhor que cada um pode oferecer. Mas se o meu melhor puder contribuir com a melhora do outro, por que não eu oferecer para o outro? A gente não busca nós sermos melhores um do que o outro. Nós buscamos todos ter uma horizontalidade e que eu, se caso, por exemplo, se eu for o melhor
De repente eu não posso nem morrer porque a minha comunidade vai ficar a mercê, porque eu não estarei mais ali. Então, Entendi. se todos são bons, eu posso morrer em paz e vai ter sempre alguém para ocupar o meu lugar. Quer dizer, ocupar o seu lugar porque nunca é meu. Cada um tem seu espaço. Há Nós um precisamos de líderes, nivelamento, né? né? Entendi. E há um nivelamento, né? Todo mundo dentro da sua capacidade, né? Eu Uhum, vi aqui no exatamente. comentário a Arilene falando o seguinte: há um tempo para todas as cores, tempo para plantar, tempo de correr, tempo de sorrir, tempo de chorar. E Samira fala assim: no meu entendimento, é equilíbrio, é tolerância, é a persistência, uma virtude que poucos têm. De acordo com o que você fala, me vem a ideia de que é preciso também ter um pouco de autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu posso ter esse líder que vai compreender o meu tempo. Mas se eu não tenho, talvez, um autoconhecimento, eu vou querer acelerar a coisa, eu vou querer ir à frente, eu vou querer mostrar que eu posso para minha família, mostrar que eu posso para a sociedade, enfim. Como é que esse autoconhecimento pode ser trabalhado em cada um? Eu acho que aí é quando a gente começa a ouvir as grandes vozes da sabedoria, e não necessariamente os velhos. Os velhos para nós são muito sábios, mas tem coisas que as crianças falam, que outras pessoas falam, que não é da nossa cultura, e que talvez ele não seja o mais sábio, mas ele traz um ensinamento no momento que é uma grande sabedoria para a gente. Sabe, talvez, não sei se você já, hoje você disse que estava pensando e ouviu uma coisa que eu lhe disse lá, Uhum. num evento que realmente eu não lembro, mas que bom que foi benéfico para ti, que tua memória registrou. Às vezes a gente está assistindo um filme, ouvindo uma música, e esses grandes sábios nos tocam com uma frase, com uma palavra. Então, no meu entendimento, nós precisamos, os grandes sábios, contribuir com essas pessoas que querem apressar o tempo. Então, se eu compreendi esse meu sistema, é muito mais fácil. Se eu aprendi uma coisa, é muito mais fácil eu ensinar. A gente não ensina e não compartilha com outro aquilo que a gente não sabe. Verdade. Então, as experiências, eu sempre digo, por exemplo, você foi levado ao hospital, não foi por acaso. Você precisa trazer um aprendizado com isso. Ah, eu nasci com a pele preta, eu preciso trazer um aprendizado com isso. Às vezes ele vem de maneira dolorosa, mas eu repetir a dor é me machucar duas vezes. Eu Uhum. preciso compreender essa dor ou isso que foi é, trazido para mim e tentar entender qual o ensinamento disso. Porque nada na nossa vida é por acaso. Né? Nós não nos encontramos por acaso. Tinha N pessoas naquele encontro, naquele grupo, naquele encontro. Mas, de alguma maneira, algo nos levou a ter uma proximidade, a um Verdade. respeito e estarmos aqui. Talvez nós não Verdade. entendemos agora, não entendamos agora. Em algum momento nós compreendemos, ou talvez quando você ou eu se for, a gente vai entender. Era esse o objetivo do nosso encontro. Verdade. Então, nós precisamos, para ter um autoconhecimento, abrir todas as nossas antenas de captação que o mundo fez questão de fechar. Não é olhar, enxergar, não é ver, é enxergar. Não é ouvir, é escutar. Não é falar, é dialogar. Não é só cheirar, é sentir, é tocar. Então, é muito mais amplo do que a gente está fazendo. Tem muitas pessoas que a gente olha estão sobrevivendo. E nós, Verdade. mesmo com todo o sofrimento, nós estamos vivendo. Que lindo. Que lindo. É interessante que você traz, né, o autoconhecimento como um processo, eu diria, sensorial. Sensorial eu falo da escuta, do olhar, do enxergar, né, do sentir, ou seja, de estar aberto a todo o processo. E através desse autoconhecimento, a gente entender qual é o nosso ritmo, como é que a gente chega, como é que a gente faz. Eu vi um comentário aqui bem interessante, e Nancy falou assim: ouvi isso hoje sobre as crianças nas comunidades indígenas. Não são criadas para competir, porém para cooperar. E me lembrei de um livro que agora eu não lembro o nome, que fala sobre compaixão. E ele fala, o autor fala que a palavra não é empatia, eu esqueci agora sobre competição, motivação. Ele fala que a motivação
ela é passada, a automotivação é passada, a autoestima, desculpa, agora é certo, a autoestima é passada para as pessoas, principalmente na sociedade americana, como norte-americana, como um processo de competição. Então, você é bom se você for melhor do que o outro. E isso causa um processo de ansiedade e de impaciência nas crianças, na educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da educação na sua cultura, porque me parece que esse autoconhecimento e esse processo de lidar com essa paciência, ele começa lá atrás, já na nossa infância, na nossa educação. Enfim, como é que é esse processo? Olha, primeiro que é importante ah, as pessoas entenderem que é importante a gente falar de paciência. É importante a gente ter paciência. Mas, ao meu ver, acima de tudo, é mais importante ainda você exercitar a paciência. A paciência não é sei lá, uma comida, um fast food que você vai lá na prateleira e compra. Não é igual aquele negocinho do Popeye que o espinafre, você come e te dá força. É verdade. Não. Você quer entender a paciência? Num dia que você acorda virado no saci, você fala, hoje o primeiro que me falar alguma coisa, eu vou arrancar o couro, sabe, bem aqui no Nordeste, eu vou puxar uma peixeira. Você não encontra ninguém para brigar contigo. Mas um dia que você fala, hoje eu vou ficar em paz. A gente sempre, logo hoje, que eu ficar em paz, aparece um filho de Deus, um enviado do demônio para me tirar a paciência. Porque são sempre o contrário. Entende? A paciência é um exercício do equilíbrio. Não é estar equilibrado. O estar é a contemplação. Mas isso não é que você está paciente, não é porque você não vai ter encheção de saco, não vai ter problema. Então a gente passa isso para as crianças. A gente permite que elas se machucam, permite que elas brincam, permite que elas nadam um pouquinho mais a fundo, né? É tanto que deixa ela beber uns 2 goles d'água, né? E depois traz ela e diz, olha, o seu limite é até aqui. Você já experimentou. Sua vida está correndo risco. Desde pequena a gente aprendeu, por exemplo, o meu irmão mais velho cuidava de mim. E eu cuidava do mais novo. E o pequenininho, o último, ele tem as regras dele, mas ele é o que não tem compromisso com ninguém, só com ele mesmo. Entendi. Então, se mistura muito porque a nossa base familiar é o respeito. Né? A gente aprende a respeitar, não mexer no que é do outro, até porque nas comunidades indígenas não tem cercas. Agora em algumas tem, mas na grande maioria a gente do olho fala, daqui para lá é a área de fulano. Que maravilha. Então, ó, fulano, eu estou entrando aqui, posso pegar uma goiaba no seu quintal? Posso pegar, apesar que está ali, né? Ou do contrário, às vezes o parente não está lá, mas eu entro no quintal porque eu sei que ele peguei a goiaba dele, depois falo, olha, fulano, tive a audácia de entrar no seu quintal e pegar uma goiaba, mesmo sabendo que ele não vai se importar. Entende que ali é um bem comum, mas há esse respeito. Então, acho que na nossa comunidade esse exercício é muito mais fácil, porque a gente vive num ambiente de respeito. E desrespeitar o outro é a coisa mais, sei lá, eu não sei, é uma coisa tão ruim, né? Quando perder o respeito do outro é tão ruim, né? Que é justamente esse é o grande problema. Então, quando você fala de isso em comunidade, talvez essa seja a diferença, porque a gente vive numa sociedade onde eu não respeito quem tem barba, não respeito a opção sexual, não respeito a opção religiosa, não respeito, sei lá, porque é baixinho, porque engordou demais, porque emagreceu demais, porque estabeleceu uma questão de padrões que não é benéfico nem para mim que estou te julgando e nem para o outro que está sendo julgado, né? Que é um outro exemplo. Na nossa comunidade a gente não tem júri nem juiz. Não é o cacique que decide qual vai ser sua punição. A minha maior punição é desrespeitar o outro. Quando eu sou desrespeitado, um cachorro de rua tem mais valor na nossa comunidade do que uma pessoa que desrespeita, principalmente um velho, uma mulher ou uma criança. Fantástico. Então, acho que a gente precisa de bons líderes e, principalmente, exercitar o respeito. Acho que com respeito a gente tem um pouco mais de empatia e paciência. Verdade. Maravilha.
Maravilha. Os comentários aqui, que reflexão potente, de Guga. Marta Ubiraci, sua fala tranquila, transmite paciência, boas reflexões. E a Derbal traz uma pergunta, inclusive, que estava aqui em uma das coisas que eu ia te questionar, e faz assim: saudações, irmão. Como pensar a paciência nos tempos sombrios que vivem os povos indígenas frente às adversidades territoriais e econômicas? Era uma coisa que eu também ia perguntar a você: como é que lida-se com a paciência em meio a tanta crueldade, desrespeito, você trouxe tanto respeito, desrespeito que é trabalhada na cultura, que é trabalhar não, que é feito junto à cultura indígena. Querido, é importante as pessoas pensarem, saberem o seguinte: a história brasileira, ela tem 520 anos, vai completar 521. A história indígena, ela tem muito mais tempo que isso. Então nós estamos sendo desrespeitados há quase 521 anos. Se fosse contabilizar, nós éramos 500 milhões nesse território chamado Pindorama, e começou-se aqui onde eu vivo hoje, na aldeia de Coroa Vermelha, né? Todos os dias, quando eu saio, eu tenho a herança europeia na minha cara, uma cruz que ficou marcada como local onde foi rezada a primeira missa no Brasil. Nós somos PhDs em vencer pandemias. Nós somos PhD em exercitar a paciência. Nós somos PhD em exercitar a empatia. Mas em nenhum momento o que nos faz vencer e ter paciência nos dias de hoje é que nós nunca perdemos a essência do povo que nós somos. Nós somos a herança, o suprassumo de um povo. Quando eu me coloco Cortou, nós somos como a herança. o suprassumo de um povo guerreiro, quando eu me coloco nesse sistema de disputa com um sistema que veio trazido por uma cultura que não é minha, eu já começo perdendo daí. É por isso que quem é de fora não consegue entender porque nós ainda somos passivos, nós não somos violentos diante de todo o problema que tem. Dos dias de 1500 até hoje, contabilizar quantos foram mortos, seriam cerca de 7 mil índios indígenas mortos por dia e ainda continuam morrendo. O que faz a gente ter paciência é que nós, povos indígenas brasileiros, originários, donos dessa terra, quer dizer, na verdade, a terra é nossa dona e a gente está aqui tentando passar uma mensagem, é dizer, ou você escuta a terra agora, ou daqui a pouco ela não vai mais te ouvir. Né? Centenas de lugares aí tiveram grandes exemplos. São Paulo hoje não pode ter 2 dias de chuva forte, que alaga tudo. Mas também já sofreu com a seca numa grande metrópole. Então, as pessoas estão deslumbrando, querendo conhecer as coisas do universo. E está esquecendo desse grande universo que sou eu. Nós somos uma microcélula que está bagunçando tudo. Nós somos tão potentes que já estamos sujando até o universo, né? A galáxia. Tem um bocado de lixo nosso lá. Exatamente, exatamente. Que interessante, viu? Você trouxe essa questão da passividade, né? Há realmente um olhar nesse sentido de quem é paciente é porque é passivo. E o passivo no sentido de deixar que tudo aconteça. Né? A Derbal escreve aqui, PhD em resistência, parabéns pela reflexão. E é isso mesmo, talvez a dificuldade é justamente essa, porque nós vivemos numa sociedade que exige essa competição, que exige da gente esse processo de ser uma pessoa ativa, de sempre ter uma opinião formada para tudo, de ir para o front, né? Ou seja, já exige da gente uma ansiedade em responder. Qual é esse limite da ação? Eu queria que você me explicasse isso, da sua cultura. Como é esta ação? Essa é a pergunta, na verdade. Como é que é esta ação dentro de um processo que é paciente e não é passivo? Qual é essa ação? E como acontece essa ação? Olha, existem coisas que para a gente é de suma importância, principalmente a vida. A vida, o espaço em comunidade. Mas eu entendo que às vezes quando eu saio do meu território,
do espaço onde eu tenho os meus, eu vou ouvir e sentir coisas que não são minhas, né? Eu vejo ainda nos dias de hoje, por exemplo, pessoas de pele branca, e não são todas, tem pessoas de pele branca extraordinária, que defendem a causa às vezes até mais do que eu, né? Que vivem subjugando ou falando coisas para as pessoas de pele preta, ou até nós, indígenas, de como se nós não fôssemos daqui, né? Existe um termo seguinte: ou nós somos os novos brasileiros, ou se for buscar na sua essência mesmo, na sua herança, poucos são daqui nos dias de hoje. Então, a gente precisa entrar nesse momento. Então, o que a gente traz? A família é nosso alicerce. O idoso, a mulher, o jovem na comunidade é o que menos presta para alguma coisa. Sabe, no meu povo, tem o abre-trilha e o tapa-trilha. O abre-trilha é o que vai na frente, se tiver uma emboscada, se tiver um bicho que for picar. E um tapa-trilha que, se tiver algo tentando ferir, ele tem que perder a vida. No meio vai os idosos, vai as mulheres, as crianças. Então, se eu estou na frente e posso ser morto a qualquer momento em defesa dos outros, me faz ser importante, mas não mais importante do que aqueles que eu estou defendendo. Então, nós jovens estamos para essa linha de frente. Então, se eu tiver que perder minha vida em prol da minha família, assim eu o darei. Então, e aí é justamente isso. E aí eu quero trazer uma coisa sobre a palavra resistência. Uhum. Não é porque eu estou resistindo para viver, não. Existe uma resistência porque eu vivo. Então eu vivo e a minha vida, eu estando vivo, eu estando presente, pintado aqui, eu crio uma resistência. Então, porque muita gente fala de resistência como se eu tivesse já na zona de perigo para morrer, como se eu tivesse já Sim. para sumir desse mapa. Não, nós continuamos existindo. Nossos espíritos existem, nós nos encontramos. E mesmo aqueles que já se foram encontram-se com a gente. É por isso que quem é de fora às vezes não entende porque a gente ainda tem isso. Então, quando a gente está junto, e vai ter que existir muita bala e muita estratégia, porque a gente é tranquilo, mas a gente não é bobo. Nós temos estratégias de guerra muito, 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 muito bem feitas, muito bem elaboradas. É por isso que a gente às vezes não aparece muito falando sobre isso, porque prego que aparece demais leva martelado. É isso aí. É isso aí, bem colocado. E é um exercício, é engraçado porque, ao meu ver, quem tem a paciência e esse dom de esperar, ele vai ter aquilo que você falou, que é a capacidade de observar com todos os seus sentidos e agir talvez com mais sabedoria, né, no momento certo, com a agilidade necessária naquele momento, sem a precipitação e ansiedade. Porque eu fico pensando na sociedade que nós vivemos. A pessoa é ansiosa, fica impaciente porque quer resolver a situação e às vezes não resolve a situação da melhor forma porque ela não reflete, não tem tempo para pensar e fazer aquilo da melhor maneira, né? Aproveito até para pedir a quem está aqui com a gente, coloque seus comentários, suas perguntas. Estamos falando sobre paciência com o Biraci Pataxó. Bora conversar. E o que é paciência para você? O Biraci, o que as matas ensinam para vocês em termos de paciência? Existe alguma coisa estrutural, alguma coisa prática que ajude nesse processo de ter paciência? Você trouxe muito a questão da comunidade, a questão do respeito ao espaço e ao tempo do outro, ao respeito à sabedoria, aos antigos. E como é que esse processo se estabelece com a natureza? Poxa, aqui essa pergunta sua é muito massa, porque geralmente eu, como estou falando muito de comunidade, a gente fica muito nesse espaço. E a comunidade da mata, eu tenho o costume de dizer que se você foi formado em alguma instituição, nenhuma delas é universidade. Por isso que algumas ainda têm que ter esse nome. Elas são instituições de ensino. Universidade é o ambiente onde nós vivemos.
A gente aprende sobre culinária, filosofia, arqueologia, sobre história, sei lá, diversas outras áreas. E na mata a gente aprende isso. A gente come frutas a partir da observação com os bichos. Tem bichos que não comem certas frutas venenosas, então nós comemos. Tem bicho que quando está doente ele usa uma planta, e assim nós observamos. Nós observamos que nós somos como a nossa vida pessoal é como árvore, sabe? Na medida que a gente vai crescendo, os galhos mais baixos vão se quebrando para que a gente cresça. E às vezes é doloroso sentir essas dores. Mas o que nós compreendemos é que quanto maior a árvore, mais fundo são suas raízes. Então, ou seja, isso me dá um exemplo que se porventura eu estou, sei lá, dando aula na melhor instituição de ensino ou numa grande empresa, eu não posso esquecer quem está lá na minha base sustentando para eu estar lá. Eu não posso esquecer das minhas raízes, que foi talvez meu pai e minha mãe nunca tiveram possibilidade de estudar ou ter um terço do que eu tinha. Mas eu não posso deixar de enaltecer que se não é pelo menos eu a saída da barriga da minha mãe, eu não estaria naquele lugar. Então a mata nos ensina que são as pequeninas coisas. Né? Nós, principalmente quando nosso pai ia castigar a gente, ele falava: eu estou castigando você porque é de pequeno que se faz o grande. É das pequenas coisas que se juntam às outras grandes coisas. Maravilha. Se for pensar agora, nós temos nosso cérebro, as células estão fervilhando agora, mas elas Isso. são muito pequenas, cada uma delas, mas muitas delas estão se juntando. Então, como micro-organismo dentro da gente nos ensinam que uma célula doente adoece várias outras, então por que se eu estou adoecido, quantas pessoas eu não adoeço ao meu redor? Eu estou Verdade. desequilibrado, quantas pessoas desequilibradas eu não desequilibro ao meu redor? E assim vai. Agora, se eu estou amoroso, onde eu passo, eu vou derramando a minha amorosidade. Se eu sou paciente, eu vou exercitando a paciência com quem está ao meu redor. Então, é uma questão de estado. Né? Então, se eu estando na natureza, eu percebo o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou insignificante diante daquele universo que traz uma grandeza extraordinária. Maravilha, Ibraci. É uma live para se reassistir. Eu vou ter que depois assistir para pensar. Alguns comentários aqui. Samira fala assim: vivemos em velocidade máxima e exigimos que o outro seja igual. Maurício, para mim, paciência é exatamente o que não tenho. Ele colocou aquela cara rindo com lágrimas, gargalhando, né? Marcos Roberto, ele fala muita sabedoria, estou gostando muito. Sou irmão da Malu. Oh, que legal. Marto Biraci, que sabedoria, estou adorando. Girleide, de Trindade. Eu tenho uma boa relação com a paciência. Geralmente eu decido quando não quero mais tê-la. Aí entra na briga. Mari Calazans, totalmente encantada. Essa é uma das lives que poderiam durar por horas. Também acho, concordo com você. Elsa Parente, boa noite. O que eu preciso é paciência. E de Trindade fala novamente que acredita que a paciência é um bem precioso para o ser humano, pois quando aprendemos a utilizar na hora certa, nos tornamos um ser divino. Ubiraci, essa questão que você traz da relação com a natureza, também para mim, mais uma vez, reforça esse processo que você trouxe no início, que é estar aberto a toda a questão sensorial, observar e interagir e nos enxergar como parte desse todo. E enxergar as delicadezas. Isso exige um trabalho de paciência. Ver um animal se desenvolvendo, observar o que o animal come e o que não come, observar que aquela planta em determinada época é assim ou não é assim. Existe esse exercício. O que é que você diria a essa sociedade que não tem tempo de olhar a natureza? Né? Você falou de São Paulo. Muitos lugares de São Paulo você sequer tem uma árvore. Mas não é só São Paulo, né? Aqui em Salvador, em vários outros lugares do país. E as crianças não têm relação com a natureza, as crianças têm relação com o playground, com o celular, agora trancafiadas dentro de casa, nas aulas online e às vezes ali no celular. Como? O que você diria principalmente para esse processo educacional, como trabalhar isso desde a infância, essa capacidade de observar? E para quem é adulto, o que fazer? Uma pessoa como eu, de 42 anos,
O que essa pessoa faz para tentar desacelerar? O que você diria? Olha, na verdade, falando de natureza, se a gente for olhar, vamos falar do planeta em que vivemos. Ele demora 365 dias e volta para o mesmo lugar. Todos os anos têm as mesmas estações, mesma época de chuva, mesma época de seca, mesma época de frio. O que muda de um ano para o outro somos nós. Se nós sumíssemos agora da face da Terra, provavelmente nos mesmos dias, daqui a um tempo atrás, a chuva ia cair tudo no mesmo dia, porque elas mudam devido às nossas influências. Mas elas são, e ela tem uma sincronicidade, então tudo no seu tempo, né? A gente na vida diz, mãe, vou dar uma volta. Aí vai, sai com os amigos, curte e volta para casa. Vou dar uma volta. Aí vai, roda pelo mundo e volta para casa. Você só para de dizer quando vou dar uma volta quando a mãe e o pai vai se embora. Aí você fala, agora sou eu. Aí talvez eu já tenha um filho, uma filha, alguém que está comigo e diz, vou dar uma volta. E você já entra num outro lugar. É quem vai estar parado, circulando. Então, quando a gente fala desses espaços, a Gi falou de velocidade. Ora, eu tenho carro, eu dirijo, mas quem deve ter uma Ferrari deve ser muito legal. Você ia de 0 a 100 em segundos, o vento na cara. Mas será que quem dirige uma Ferrari em alta velocidade ele consegue ver as árvores, as pessoas que estão ao redor, o rosto dela, reconhecer? Mas diferentemente quem anda de pé, com o pé, não não vai nessa velocidade e não chega a outros lugares. E aí, nesse mundo, a gente precisa entender qual a minha frequência. Ora, nós somos igual rádio, sabe? Existem várias estações tocando diversas músicas. Você para naquela que é benéfica para você. Então, quando diz, nas religiões diz, cada um carrega a sua cruz, é justamente, eu não posso carregar a cruz do meu filho, não posso carregar a cruz da minha mãe, não posso carregar a cruz do meu irmão, não posso carregar a cruz do meu patrão, porque eu tenho a minha frequência, eu tenho a minha música e eu danço conforme a minha música. Quando eu perco a maneira de dançar conforme a minha música, eu começo a dançar a música do outro. E às vezes eu estava querendo dançar um forrozinho, um pé de serra, aí vem um cara com axé de todo tamanho, eu não sei nem me sacudir. Então, para quem anda quem perdeu essa essência, então acho que o convite, alguém perguntou aqui se tinha uma receita. Foi. Não existe uma receita do bolo. Existe um autoentendimento. Às vezes você é muito fera num local, mas esse local não te dá o valor suficiente para você exercitar o seu trabalho. Eu trago um exemplo, por exemplo, você estava falando de carro e sobre isso, de um cara que tinha um carro velho. O cara tinha um carro velho e pediu o menino, falou, quero te dar esse carro de presente. Você faz dele o que quiser. Aí o menino olhou, viu o carro todo bagunçado, falou, eu vou vender esse carro pro velho velho, vou tirar alguma coisa, eu não vou fazer nada desse carro. Aí falou pro avô, o avô, tá bom, leve esse carro na loja e pergunte quanto eles dão. Aí levou na loja, o cara disse, isso aí não vale nada não. Para nós aqui, não vale nada não. Ele falou, leve nos lugares onde os caras fazem compra de carros usados, de peças usadas. Aí levou o carro, eu dou R$ 1.000. Agora leva no local onde tem os colecionadores de carro. Quando levaram, os caras queriam dar R$ 1 milhão. Ele falou, às vezes é o mesmo carro. Às vezes você só está indo na pessoa errada que não reconhece o que você faz. Então, na comunidade, como a gente já reconhece um ao outro o que cada um faz e bate palmas para o outro, até aquele que faz um trabalho semelhante ao meu, e enaltece que ele seja melhor para eu poder ir na mesma linha que ele poder me ensinar alguma coisa. Então, talvez nesse mundo, quem está ouvindo, talvez seja isso. Você, esse carro, mesmo velho, empoeirado, machucado, todo quebrado, mas talvez você está indo na revendedora, que não vai valorizar e te dar o valor que você tanto merece. Que maravilha. É isso mesmo. É a questão que você falou da frequência, né? Qual é a minha frequência? Onde é que eu vou conectar? Que É, maravilha. É interessante isso que você traz, né? Porque
é muito comum nessas lives que a gente faz as perguntas de como resolver aquela situação. Quem trabalha, já falou sobre ciúme, sobre inveja, tal. Então a pessoa pergunta como eu posso resolver isso? Exatamente como se tivesse uma receita de bolo. E até na receita de bolo, você vai fazer um bolo de a mesma receita, vai sair de uma forma, eu vou fazer de outra e vai sair solado. Então essa coisa que você traz da frequência era totalmente coerente. E eu acho que traz uma dica pra gente muito, um convite muito ousado. Esse do autoconhecimento e da autoobservação. Um desacelerar para fazer isso e sentir o nosso tempo para respeitar o tempo do outro e daí a gente conseguir compartilhar isso com o que está ao nosso meio. É um desafio. Eu imagino que é um desafio muito grande para esse processo, mas eu acho um convite muito digno. Uhum. É, Dan Almeida, Dal Almeida, De Almeida, desculpe, Melo fala assim: costumo olhar a natureza e percebo sua serenidade. E nesse momento, entendo que tudo acontece na hora exata. Então respiro fundo e me cubro de paciência. Entrego ao tempo o Senhor da verdade. Que bom, que bom. Eu acho que tem uma coisa que é importante também, Chico, a gente olhar não a natureza, a árvore, bicho, esse espaço, Uhum. mas entender que quando o que você vê no espelho também é natureza, Que também lindo é esse isso, ver processo. assim. Que lindo Eu isso. lembro que alguém me disse, olha, eu escrevi um texto lindo que o Rio São Francisco, quando chegava ao mar, ele tinha medo da imensidão do mar, mas logo ele entendia que ele era parte daquilo. Eu falei, você já parou para pensar que todo o universo é água? E que talvez o São Francisco já era mar, e nos seus canos infiltrados por baixo, ele brotou lá no meio de uma serra, aí ele percorreu por todo canto para voltar para casa. Então o Rio São Francisco talvez tenha sido o mar, ou o mar tenha sido o rio, e o processo de passar pelas pedras, pelas plantas, pelas naturezas, foi filtrado o sal e colocado doçura, e a doçura volta para o sal da terra, Que e a lindo. doçura que nós temos diariamente, essa taxa de sal e açúcar no nosso sangue. Tudo que tem na terra tem em nós. Então, quando eu olho no espelho, você está vendo a maior e mais bela criação da natureza. Que lindo isso. Que lindo, viu? Dá vontade até de parar. Parar para refletir, porque isso é lindo demais. Nós estamos nos aproximando, daqui a pouco, 12 minutos da nossa finalização. Quero aproveitar para pedir as pessoas que ainda façam seus comentários, mandem suas perguntas. Também reforçar, desde já, agradecer a todos vocês e ao Biraci por essa conversa maravilhosa. Na próxima semana nós estaremos novamente aqui, 7h30 da noite, falando sobre paciência. Vão ser 2 quintas-feiras, essa é a próxima falando sobre paciência. E na última quinta-feira do mês estaremos no YouTube com aquela série dos pecados capitais e falaremos sobre preguiça. Tá bom? Em breve nós daremos mais divulgações aí sobre esse processo. Me diga uma coisa, Albiraci, na sua tradição, tem alguma narrativa, algum conto que faça alusão à paciência que você pudesse trazer para a gente aqui agora? Você lembre? Tem. Deixa eu tentar. Vixe. Se não lembrar, tudo bem, fique tranquilo. Tem uma história que meu pai conta de que ao final vocês vão saber se é verdade ou não. Segundo ele, tinha um rio aqui próximo chamado Joacema, em que ele trabalhava na travessia desses senhores de um lado para o outro. E um dia ia atravessando um velhinho, aí com ele tinha um banquinho, um porco e um cacho de banana. E aí ele colocou já no final da noite, quando dava noite ninguém atravessava, colocou assim, logo agora, esse vovô tá querendo atravessar, tem o rio enorme, a canoa enorme, então tá bom. Ele foi. Desde quando chegou no meio do rio, uma sucuri enorme chegou perto e estava tentando virar a canoa. E ele, sem conseguir, porque os remos eram grandes, ele tentou de um jeito ou de outro e viu que não tinha muito jeito. Falou, vou jogar o cacho de banana.
e ele jogou caixa de banana, a, a sucuri comeu. Mas ela não satisfeita, aquela grande, ele jogou o banco, a sucuri continuou vindo. Então, logo em seguida, ele foi e jogou o porco. E a sucuri continuou vindo. Ele falou, olha, tem eu e o velho. O que eu vou fazer? Então, eu vou jogar o velho. Jogou o velho, mas a sucuri não ficou satisfeita. E com aquilo tudo, ele tentou enxergar a margem, vai. Ele conseguiu acertar o remo na cabeça da sucuri e ela ficou tonta. E ele, com toda a paciência do mundo, tentando correr, né, com todo o cuidado para não... Né, e levou a sucuri até a beira do lago. Quando ele chegou, que ele cortou rapidamente a barriga para ver o que podia fazer, o velho estava pacientemente sentado no banco, comendo a banana e jogando a casca para o porco comer, esperando meu pai salvá-lo. Que massa! Que ótimo, que ótimo. O cara não se desesperou, não se esperou por estar Não, lá. Que só ele se maravilha. desesperou. É isso mesmo. E eu vejo que nós somos engolidos todos os dias pelas sucuris diversas de atender a uma responsabilidade, de atender a um horário, da impaciência de ser alguém na sociedade, de estudar, de ter um bom relacionamento, né? São muitas, muitas impaciências, a ansiedade gerando essa impaciência de ser muita coisa e não temos essa paciência de sentar e dizer, calma, no tempo certo, no tempo devido, a coisa virá. O tempo é o grande, seria, a gente poderia dizer que o tempo seria o grande alicerce da paciência, Biraci? O grande Sim, amigo? o tempo, o tempo é o grande alicerce da paciência, mas principalmente o respeito por si, esse olhar generoso. Em todos os cursos que eu ministro, eu sempre peço, seja generoso com você. Vai a uma loja, compra roupa para o seu filho, mas compra também para você. Você vai dar presente para alguém, dê presente para você. Vai pagar uma viagem para alguém, pague uma viagem para você. Vai sorrir para alguém, sorria também para você. Então, seja generoso contigo, porque essa cultura que nos ensinaram, principalmente religiosa, dê ao outro tudo o que tem, sem sobrar nada para você, É né? verdade. Não dê ao outro na medida que você pode dar para você, porque se você dar demais, vai lhe faltar, né? Se você doa suas forças para todo mundo, na hora do perigo, quem é que te salva? Isso Então, mesmo. é importante que a paciência também é um olhar muito cuidadoso para você. Então, muita gente aí que está jogando pedra em avião, né, tentando chupar pescoço de morcego para ver se encontra um amor. Então, talvez se você apressar demais a caminhada, pode ser que o amor tenha vindo pela metade e não esteja preparado para te amar. Ele não tenha se iludido, desiludido, se encontrado apaixonado para poder estar pronto para você. Verdade. Que Então, lindo isso. Que lindo o isso. alimento ele fica pronto no momento certo. Às vezes a Isso. gente fica um impaciente, mas é hora de sentar e esperar, porque uma coisa que minha mãe sempre diz, apressado, come cru. Come cru. É isso aí. Ah, gente, aproveitando. Só para falar no início da live, no meio da live, eu falei o nome falei o livro, citei o livro, o nome do livro é Um Coração Sem Medo, que fala sobre compaixão, tá? Quem tiver interesse aí, eu falei no início. Nós já estamos chegando aqui ao nosso finalzinho e vou pedir para você dar um recado final sobre essa questão da paciência. O pessoal está aqui encantado, dizendo que ficaria mais tempo. Realmente eu levaria horas te ouvindo. Só que são palavras e sabedorias muito profundas que precisam ser ruminadas. Então, obrigado por essa oportunidade de experimentar tantas coisas lindas. Eu me emocionei com isso que você falou agora, bastante. E em diversos outros momentos. Então, eu sempre fui seu fã desde que te conheci e mais do que nunca isso aqui carimbou essa admiração, tá? E aí eu queria que você falasse, desse uma palavra final sobre paciência, e também falasse um pouco dos seus projetos, do que você tem feito, do seu canal no Instagram, que eu acho que é importante as pessoas que estão aqui, que eu agradeço também a participação de todos aqui, estarem por dentro. Fique à vontade. Bom, eu agradeço e eu tenho, quando eu te conheci,
eu o via falando com tanta tranquilidade, eu consegui ver através desses olhos, desses óculos, no fundo dos olhos, e falava assim, quanta coisa esse menino já não passou. Quantas vezes o navio desse garoto já não naufragou e ele com uma boinha pequena no mar, imensidão do mar, nadou e está aqui forte. Eu não conheço a sua história, mas eu sei que hoje você derrama abundância naquilo que um dia foi escassez para você, né? Então, eu me sinto muito feliz e privilegiado pelo convite, e quando minha agenda está lotada, eu acabei de chegar de um evento, vou entrar em outro daqui a pouco, Sim. mas quando você falou, quando falei, converse com a Valéria, marque com ela, que eu tenho o maior prazer, ela vai dizer o dia certo, eu Um vou dar o agradecimento a maior ela, prazer. inclusive. Obrigado. Valéria é uma querida. Então, eu estou ministrando, agora a gente está fazendo um encontro de cuidadores pela internet, hoje é o último dia, Sim. mas em janeiro, do dia 23 a 31, tem o curso de terapia comunitária integrativa aqui na minha Nossa, aldeia, que que é uma maravilha. experiência de imersão. Você teve lá na Pousada Ocas do Índio, mas aqui Sim, vai ser na comunidade, que com maravilha. pajé, com curandeiro, com professores, educadores, na mata, na praia. Essa experiência é um pouco diferente. Então, já fica o convite, tá? O link está aqui na bio do Instagram, está no site www.biracipataxó.com, tem espaço para deixar os recados, a gente sempre está respondendo. Eu não gosto de dar conselhos como a gente diz na roda de terapia, Sim, mas eu vou falar de mim, e se porventura alguém se sentir chamado a vir nessa caminhada desse pensamento, por favor, venha, porque eu não convido ninguém para andar por mim e nem andar comigo. Eu convido as pessoas para andar ao meu lado, e cada um compartilha do mesmo caminho de formas diferentes, mas na mesma caminhada. No, eu sempre agradeço os meus pés, agradeço o chão que eu piso, agradeço o chinelo, esse contato também que eu tenho com o chão, a conexão com a Mãe Terra, porque eu sou terra. Agradeço principalmente aos meus pés por suportarem a caminhada, as pedras que eu tropecei, às vezes que eu perdi a unha, às vezes que meu pé se torceram, às vezes que eu tive que saltar com um, ou às vezes que eu não consegui nem andar, porque eu não tive coragem para ir, ou às vezes que eu fui rápido demais e cheguei até cair por não entender a caminhada. Então, eu quero agradecer ainda mais, exaltar os meus pés, por ter dado chute na barriga da minha mãe, ter saído no momento correto, para ser essa generosidade e que hoje eu transfiro para as pessoas, porque eu não tento ser uma outra pessoa, eu tento ser essa pessoa com que está falando, apesar de não ser a essência da paciência, mas eu exercito a paciência diária. Então, eu não peço que você seja como eu, mas que dentro de você encontre a sua caminhada, respeitando os espinhos, respeitando as pedras, respeitando o seu caminho. E que, se você tiver caminhado, que mesmo dolorido, em cada grito você possa encontrar um canto. que É isso. maravilha. Obrigado, você me emocionou demais. Não vou entrar em detalhes sobre o que você falou aqui, mas muito obrigado. Obrigadíssimo. Acho que todos nós estamos muito emocionados. Obrigado. Só gratidão por todo esse processo e por ser essa pessoa que você é, por estar no mundo, por existir e por sua luz, né? E por tudo que você irradia. Muita paz e muita luz. Brigadíssimo e espero que nos encontremos em breve. Tá bom? Com Obrigado a certeza, nos todos. encontraremos. Tchau, gente. Um beijo, Obrigado. gente. Tchau, Fique bem, tchau. querido. Tchau, tchau. Obrigado.